quer dar um basta na violência do trânsito. Nessa direção, a nossa primeira dica é um bom exemplo a ser compartilhado. Nascido em 2012 no Ministério das Cidades, o Parada pela Vida propõe um pacto nacional pela redução de acidentes de trânsito. Vítimas constantes, as crianças merecem atenção especial. O plano conta com cartilhas, folders e até um aplicativo para Android, voltado à reeducação dos motoristas, bem como aos perigos potenciais de uma colisão. Um desses aplicativos é o Mãos no Volante. A aplicação bloqueia seu celular para receber chamadas enquanto você dirige. Baixe o aplicativo pelo Android Market. Quando o aplicativo abrir, você pode configurá-lo conforme a sua estimativa de viagem. Por exemplo, vamos supor que o seu trajeto vai demorar 10 minutos. Durante esse período, o seu smartphone não receberá nenhuma ligação. Após esse período, ou mesmo quando chegar ao seu destino final, o celular mostrará os números registrados das pessoas que te ligaram durante esse período. Aí, é só retornar a ligação em segurança. Outro aplicativo desenvolvido pelo Ministério é Aonde Tem Táxi Aqui. A aplicação também tem uma funcionalidade bem simples. Através de um mapeamento, o programa indica onde ficam os pontos de táxi mais próximos de você. Assim, você pode ir para a balada e na saída pegar um táxi e seguir para casa, em segurança. Gostou dessa dica? Compartilhe! Nesse bloco, quem continua o papo sobre essa mistura perigosa entre álcool e direção é o Ayrton Gomes, que é médico e diretor distrital da Associação Paulista de Medicina. Para nos ajudar nessa luta, os nossos convidados virtuais são Frank Duarte, do projeto Trânsito Ação, Valorizando Vidas, e o deputado federal Carlos Zaratini, que está com a gente via Hangout, via Brasília. Bom, obrigado por estarem todos aqui nesse bloco com a gente. Vamos voltar aqui ao assunto. Bebida e direção, o senhor como médico e advogado, como é que vê essa situação atual? Boa tarde a todos os participantes, agradeço a gentileza do convite e nós como médicos entendo que nós temos uma participação extremamente importante dentro desse tipo de movimento. O médico ele acaba atuando em várias etapas nesse tipo de problema. Ele tem uma participação importante em relação à saúde pública, no aspecto preventivo. Ele vai ter uma participação também na hora que ocorre o acidente e ele vai acabar participando também no momento como médico legista, fazendo o exame de corpo de delito no vivo ou até no morto quando acontece um acidente fatal. E hoje o álcool, o etilismo e a direção virou um problema de saúde pública extremamente importante, com um gasto para a sociedade extremamente importante e com um número de vidas perdidas significante. Deixa eu chamar o deputado Carlos Zaratini, que voltou aqui. Deputado, como é que o senhor vê essa questão aí do estímulo à bebida alcoólica? Porque a gente está numa TV educativa, a gente pode discutir isso, né? A verba publicitária destinada às grandes empresas emissoras de televisão que recebem os anunciantes de cerveja, principalmente, está chegando hoje às casas dos bilhões, né? Como é que a gente pode conviver aquela piada da sala, né? Tirar o sofá da sala? Como é que a gente pode fazer um combate à bebida, à direção embriagada, se a gente continua estimulando o jovem a ter esse estilo de vida que a gente vê nas publicidades, inclusive do álcool, em qualquer horário comercial, né? Até antes das 9 horas da noite? Como é que o senhor vê essa questão, esse embate entre o investimento publicitário e o prejuízo que a direção, os motoristas embriagados têm causado na sociedade, as famílias, enfim, a saúde pública no Brasil? Olha, essa é uma das questões que você colocou centrais, quer dizer, a publicidade feita pelas empresas de bebida, particularmente as cervejas, ela é violenta, né? As cervejas são um dos maiores anunciantes da TV brasileira. Então, realmente, só tem um jeito de resolver isso, é com que a gente faça a proibição desse anúncio, pelo menos num período do dia ou da noite, em relação à publicidade de bebidas. Essa é muito difícil de aprovar, porque, inclusive, as companhias de bebidas são contribuintes em campanhas eleitorais. Então, é necessário que
aqueles que têm essa preocupação desenvolvam uma ampla campanha, não só para proibir a publicidade de bebidas, mas também teríamos que proibir o financiamento de campanhas eleitorais, certo? Porque essa é uma questão que pega a fundo, né? Essas empresas contribuem com muitos parlamentares para que haja que se mantenha essa publicidade. Então é necessário, eu acredito, que a gente desenvolva uma campanha, assim como foi feita no cigarro, que houve uma evolução bastante importante na sociedade. Eu acho que nós devemos fazer em relação a bebidas e, em particular, às cervejas, que são os maiores anunciantes. Bacana, a gente está acompanhando, né? No primeiro bloco a gente teve a participação do Manuel Silvino, né? Cujo sobrinho Rafael perdeu a mãe e a irmã, né? Está praticamente sem família agora por conta de um motorista embriagado. Quer dizer, um movimento popular que quer mudar as leis, né? Quer que as leis sejam mais fortes, né? Para que a punição... O senhor estava me contando, por exemplo, de um exemplo de alguns visitantes estrangeiros aqui no Brasil que aqui tinham um comportamento e na Alemanha tinha um outro comportamento. Conta um pouco para a gente aqui. Como é que é isso? Exatamente. É uma experiência que eu vivenciei. Eu trabalhei como médico do trabalho numa empresa de origem alemã. E nós recebíamos naquele momento vários técnicos que vinham da Alemanha e a empresa alugava carro que fornecia para esses funcionários. E praticamente era difícil o final de semana em que não acontecia uma perda total de um veículo, e a maioria das vezes sobre efeito de álcool. E conversando com as pessoas de lá e tal, e a gente comentou esse tipo de assunto, e eles informaram que na Alemanha era absolutamente proibido dirigir veículo sobre efeito de álcool, porque as penas eram muito pesadas. Então eu acredito que a mesma pessoa tem um comportamento na Alemanha e aqui no Brasil, devido à permissividade do país, ele tinha uma conduta diversa. Então eu acredito que um pouco do controle disso passa por leis talvez mais rigorosas, que coíbam um pouco, que a pessoa pense duas vezes antes de dirigir alcoolizada. Bacana. Eu tenho uma participação aqui do Frank de Manaus, que levantou a mão. Diga, Frank. Não, vale a pena só registrar também que lá nós temos, Marcelo, na Alemanha, uma das vias com maior permissão de velocidade. Tem vias que passam os 150 km por hora. Então, o que o médico diz realmente é a impunidade já verificada pelos próprios visitantes, porque se lá trafegam a 150 e não se envolvem em acidente, e aqui se envolve, é por essa permissividade, né? Por essa sensação de impunidade, que acaba fazendo que eles esse acidente, como relatou o médico. Bacana. E eu recebi informação que a gente tem algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Vamos ver aqui as perguntas. Onde é que elas estão? Peraí, rapidinho. Vamos lá. A mídia continua anunciando cerveja, uísque, vodka, etc. Que lei seca é essa? Cigarro ninguém anuncia há séculos. Por que não fazem o mesmo com bebidas alcoólicas? É a pergunta da Ana Carmen Castelo Branco. Por que não fazem? Existe essa restrição? Então, eu acho que passa um pouco por essas pressões, esses lobbies que exercem uma força muito grande nas pessoas que legislam no nosso país. Então, eu acho que passa por esse aspecto econômico, que a quantidade de dinheiro investido é muito grande, e eu acredito que tem as pessoas comprometidas em defender essa indústria alcooleira de uma maneira geral, das bebidas de uma maneira geral. É importante a gente esclarecer sempre a população da importância e do risco que isso acarreta e da responsabilidade que as pessoas deveriam ter. Então isso eu acho que é uma situação extremamente importante que a sociedade precisaria começar a refletir e cobrar um posicionamento mais efetivo. Como, aliás, o Manuel apresentou aqui nesse Não Foi Acidente, então é um trabalho que eu acho que já começa a surtir um resultado. Uhum. A sua experiência como médico, né, a gente vê, eventualmente acontece com algum conhecido. Qual que é a diferença, como médico, da direção do embriagado que é uma droga lícita, que a gente chama, para uma pessoa que consume uma droga?
Exatamente. Nós, como médicos, compartilhamos dessa posição do senhor Manuel, que colocou que álcool tem que ser zero. Depende muito de cada organismo, a reação, e a quantidade de álcool é variável também de cada pessoa. Se está com o estômago cheio, se a pessoa, o estado de espírito, tudo isso influi. O que a gente sabe é que o álcool ele pode ter diferentes limiares em diferentes pessoas e em diferentes momentos. Mas a autocrítica é prejudicada, o reflexo dessa pessoa é prejudicada, essa pessoa vai ter uma sensação de euforia, achando que ele está dirigindo bem, mas ele não vai estar percebendo exatamente o que está acontecendo à sua volta. Ele é um potencial causador de um acidente, mesmo com taxas baixas de álcool. A gente percebe que as pessoas dirigem alcoolizadas e, por sorte ou por vários motivos, não se envolvem em acidentes. Mas tem estudos já demonstrando até vítimas de capotamento, por exemplo, um estudo foi feito na Inglaterra, e se coletava o sangue das pessoas que morriam vítimas de um acidente desse tipo. Coletando o sangue do coração do cadáver, quase mais de 50% dessas pessoas, ou 50% desses óbitos, tinham níveis alcoólicos elevados. Então, demonstrando que a habilidade da pessoa, ao contrário do que ela imagina, está diminuída. Bom, e a questão do bafômetro? O bafômetro tem uma questão legal até envolvida. A legislação atual ela tem um certo conflito no sentido de que é constitucional que a pessoa não deveria ou não poderia fazer, dar causa para sua condenação, fazer prova contra si mesmo. E baseado nisso, as pessoas se recusam a fornecer esse tipo de amostra, seja respirando nesse aparelho, ou seja, autorizando que seja colhido o sangue para um exame pericial. A lei já avançou um pouquinho, hoje já se aceita a presunção da inocência, e o contrário também. Se a pessoa não se nega a fazer o exame, pode ser entendido que ela está se negando e ela perde a oportunidade de provar que ela não estava alcoolizada ou que ela não tinha níveis de alcoolemia suficientes para causar aquele tipo de acidente. Então eu acho que a lei ainda tem que avançar mais nesse sentido, para que a pessoa seja obrigada não a fazer prova contra si, mas que ela faça a prova justamente ao contrário, para comprovar que efetivamente ela não estava alcoolizada e se responder de uma maneira diferente pelo acidente. Mas de toda maneira, um exame clínico pode comprovar que aquela pessoa tem sinais aparentes de embriaguez. É importante que seja feito por um médico e um especialista, porque a pessoa às vezes pode ter um comportamento alterado em consequência do acidente, em consequência a um traumatismo crânioencefálico num grau leve. Então é importante que a perícia seja feita de uma maneira adequada, mas é importante que seja para que a gente comece a virar esse problema hoje, que é um problema de epidemia mesmo, é um problema epidêmico em relação à saúde pública. E como é que o senhor enxerga a evolução ou a decadência da propaganda nesse sentido? Por exemplo, há 30, 40, 50 anos atrás, tinham médicos que a indústria usava até médico para anunciar cigarro. Exatamente. Né? E hoje, como é que você vê a questão da comunicação, do estilo de vida das propagandas de álcool? Eu acho que isso é típico, né? Porque nos anos 40, quando a gente assiste aos filmes mais antigos, a gente percebe que existia um certo glamour no fato da pessoa fumar. Era frequente a gente perceber as pessoas com cigarro na mão ou até bebendo também, era bem típico, né? E depois que a gente conseguiu conscientizar a população dos riscos inerentes ao tabagismo e ao ganho de qualidade de vida, ao tempo de vida que as pessoas adquiriam, ao saberem que o consumo do tabaco realmente causa problema sério, a gente conseguiu reverter e conseguiu aprovar leis no sentido de que se proíba de uma maneira total a publicidade do cigarro. Hoje a gente está começando a andar nesse sentido com o álcool. E o álcool é antigo, tem trabalhos tem uma revista que chama Lancet, de 1907, é uma revista que publica artigos médicos. Em 1907 essa revista já chamava a atenção para o risco do consumo de álcool para o condutor de veículo automotor. E a gente percebe que de 1907 para cá o problema se agravou de uma maneira intensa pelo número de veículos, pelo aumento da população
e as medidas que a gente tem tomado ainda, principalmente no Brasil, são muito pequenas. Bacana. E a gente nota nitidamente os países que tiveram uma política mais impositiva de proibir o álcool. Diminuiu o acidente. A Austrália, por exemplo, diminuiu em 10 anos quase 50% o número de acidentes. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo e a gente já volta rapidinho.